tão simples assim fazer uma apresentação sobre a doutrina secreta. Existe uma razão pela qual a Blavatsky, a senhora Helena Petrovna Blavatsky, entre aspas, produziu esse texto. E com certeza há uma razão em especial porque ela se chama doutrina secreta. Então, se é uma das poucas coisas que se pode tomar literalmente, se pode tomar ao pé da letra, ou seja, literalmente, no livro A Doutrina Secreta, é o título. Blavatsky estava já num período da vida em que ela estava muito adoentada, ela não estava bem de saúde, e ela foi questionada pelos mestres de sabedoria, que são aqueles seres que fazem parte do estágio mais alto da evolução humana, que cuidam da administração desse planeta, né? Essa é uma ideia arquetípica, é uma ideia tradicional de que o nosso planeta, a humanidade, tem cuidadores, como se fossem jardineiros do universo, né? Essa tradição desses cuidadores da humanidade aparece em várias épocas e culturas diferentes. Nós vamos mencionar algumas dessas tradições onde esses cuidadores da humanidade aparecem. Aquilo que o Gurdjieff chamava de círculo interno da humanidade. A Blavatsky foi quem trouxe o conhecimento desses seres de uma forma mais explícita para o Ocidente. E já no período no terço final da vida dela, ela já não estava muito bem de saúde e ela foi questionada por esses mestres se ela gostaria de viver mais alguns anos para produzir esse texto chamado A Doutrina Secreta. Ou se ela preferia descansar, ou seja, sair desse plano, né, e entrar no outro nível de existência. E ela então optou por esse trabalho, em fazer esse trabalho que na verdade era em prol da humanidade. Então ela produziu esse texto chamado Doutrina Secreta. Texto esse que ela mesma diz que não é de autoria pura e simples dela. Claro, havia informações ali que foram obtidas por ela, que ela garimpou, mas muito do que tem nesse texto, Doutrina Secreta, foi ditado, mostrado, apresentado pelos mestres de sabedoria, aqueles mestres que avalizaram a constituição da sociedade teosófica e deram um empurrão para que a doutrina secreta fosse escrita. A questão é que, como a doutrina secreta é um texto de uma certa complexidade, de um certo grau de complexidade, a própria Blavatsky chamava a atenção de que não era um livro para ser lido de ponta a ponta, da primeira até a última página, como se fosse um romance ou um livro de literatura comum. E ela, nos últimos meses de vida, ela teve um continuado encontro com o comandante Robert Bowen, que era da Marinha Britânica. E o comandante Bowen, preocupado com aquilo que seria, ou como seria conduzido a doutrina secreta, ele conversou especificamente com a Blavatsky sobre esse assunto. Como abordar a doutrina secreta? Porque a doutrina secreta, para uma pessoa que não tenha uma cultura bastante vasta em termos de religiões comparadas, em termos de filosofia, em termos de mitologia, ela vai encontrar muita dificuldade, porque você encontra citação em grego, de repente ela salta para citações em hebraico ou em aramaico, aí ela fala de mitologia hindu, de mitologia japonesa, de mitologia chinesa. Ela faz comparações e apanhados da ciência moderna daquela época, dos anos 1800, né? Ela comenta darwinismo, né? Então, vários aspectos da filosofia ocidental em comparação com filosofia oriental. Então, eu preciso realmente ter uma bagagem muito grande para acompanhar a leitura de um livro como esse. Por isso que eu digo que realmente o nome Doutrina Secreta é o nome adequado para o assunto. Esse comandante Robert Bowen conversou com a Blavatsky e ele pediu a ela orientações de como se deveria proceder esses estudos. Ela fez uma série de observações e ele tomou nota. E melhor ainda, depois de ter tomado nota, ele apresentou essas anotações para a senhora Blavatsky
leu as anotações, as notas que ele tomou, perguntando, eu entendi corretamente? É isto mesmo? E ela confirmou, está correto, é isso mesmo que eu quis dizer. Não, corrige isso aqui, essa palavra aqui não está bem... Então, foi feito dessa forma. Dessa forma, se produziu um documento chamado As Notas de Bowen, que foi publicado no Brasil, no livro Fundamentos da Filosofia Esotérica, editada pela editora Teosófica. Vocês deverão encontrar o livro, quem se interessar, mas para se aprofundar no assunto, deve encontrar o livro aqui na livraria. E aí, quando a pessoa se aproxima dessas notas de Bowen, ela tem algumas surpresas. A Blavatsky diz o seguinte, porque além dessas observações de como abordar a doutrina secreta, ou o que a pessoa deve levar em consideração para abordar a doutrina secreta, ela faz algumas observações paralelas. Numa delas, ela diz o seguinte, se alguém imagina que vai conseguir uma imagem satisfatória da constituição do universo a partir da doutrina secreta, essa pessoa só obterá confusão em seu estudo, já que a doutrina secreta não pretende dar semelhante veredito final sobre a existência, senão conduzir para a verdade. Então, a doutrina secreta, publicada no Brasil, se não me engano, em 6 volumes, no seu primeiro volume ele fala em cosmogênese, na criação do universo, do cosmos. Num outro volume, se não me engano, no segundo, ele já fala em antropogênese, na criação do homem. Então veja que é um livro que trata desde a criação do universo, do cosmo, como ele veio a surgir, como ele foi constituído, até o aparecimento do homem, né? Observações sobre a criação do universo do ponto de vista de várias mitologias e da ciência daquela época, com observações de coisas que nós vamos comprovar séculos depois, né? Mais de séculos depois. Porque ela mesmo diz que o livro não foi escrito para aquela época e para aquele tempo, mas para os séculos futuros. Essa primeira observação é interessante. Se alguém imagina que vai conseguir uma imagem satisfatória da constituição do universo a partir da doutrina secreta, ele só obterá confusão em seu estudo, já que a doutrina secreta não pretende dar semelhante veredito final sobre a existência, senão conduzir para a verdade. Uma coisa é conduzir para a verdade, encaminhar, mostrar a trilha, apontar a lua, e outra coisa é confundir o dedo com a lua. São coisas diferentes. Essas notas do comandante Bowen foram tomadas e revistas e apresentadas a Blavatsky umas 3 ou 4 semanas antes da morte da Blavatsky. Então, assim, é uma opinião, é uma posição de extrema importância com relação ao estudo da doutrina secreta. Na verdade, essa palestra não foi originalmente preparada para ser apresentada, vamos dizer assim, em público. Não que aquilo que nós vamos apresentar, ou dizer, ou mostrar, seja proibido de ser apresentado ao público. O que nós estamos dizendo não é uma doutrina secreta, porque está exposto, de certa forma. Mas é uma apresentação que, sob certos aspectos, talvez interesse mais aos teosofistas, vamos dizer assim, né? Aos membros da sociedade teosófica, ou aqueles simpatizantes que um dia, de alguma forma, pretendem ingressar nas fileiras da sociedade teosófica. Na verdade, essa palestra ela é um pouco autocrítica. Nós necessitamos de autocrítica, né? Algumas pessoas dizem assim, eu não me arrependo nada do que fiz. Eu sou assim mesmo, não vou mudar. Eu, particularmente, me perdoem a franqueza, não conheço ninguém que tenha vivido aí uns 30 anos que nunca tenha feito alguma coisa da qual não se arrependa, ou tomado a decisão da qual não se arrependa. E se a pessoa faz parte, ou pretende fazer parte de algum movimento espiritual, o objetivo final é o autotrabalho, é o autoconhecimento. Ora, mas se a pessoa não pretende, já parte a priori da premissa, né, de que eu sou assim mesmo, não vou mudar, também não tem muito sentido, né? Então a pessoa já é perfeita, não vai mudar, não precisa se aprimorar, está tudo ok, está perfeito, não precisa ir em igreja nenhuma, em movimento nenhum, em corrente nenhuma. Eu estou colocando dessa forma porque
Existem alguns equívocos com relação a livros sagrados, né? Existem alguns equívocos, algumas posturas equivocadas com relação à abordagem de livros sagrados, e inclusive com relação à doutrina secreta. Eu assisti recentemente, há uns 2, 3 meses, um documentário filmado no Paquistão, chamado Entre Fiéis, que mostra como é a doutrinação feita pelo Talibã, né, que é um movimento fundamentalista paquistanês, afegão, como é a doutrinação feita com as crianças nesse movimento. E aí, lá pelas tantas, um jornalista pergunta, é um documentário, não é um filme, a um garoto se ele já tinha decorado o Alcorão, se ele já sabia o Alcorão de cor. Como poderia ter perguntado se ele saberia a Bíblia, ou se ele saberia a doutrina secreta de cor? E o menino disse, um menino de uns 13 anos, disse, não, eu já sei quase tudo, já sei quase todo de cor. E o jornalista pergunta, mas você sabe o que significa? Porque o menino sabia recitar o Alcorão de cor. E é um livro de bom tamanho. Ele sabia decorado assim, a maior parte. E o jornalista pergunta, mas você sabe o que significa? Você entende o que você está dizendo? A resposta do menino, não. Por quê? Porque a língua tradicional, a língua normal, uma das principais línguas do Paquistão é o urdu, ou sindhi. São duas das principais, tem outros dialetos, mas as duas principais é o urdu e o sindhi. Isso quer dizer que a língua do Paquistão não é árabe. O Alcorão está escrito em árabe. Ele decorou em árabe. Mas se ele não sabe falar árabe, ele repete a palavra, mas não sabe o que quer dizer. Voltando à doutrina secreta, é inútil procurarmos estudantes avançados da doutrina secreta e pedir que nos deem uma interpretação da doutrina secreta. Poderão, no máximo, dar traduções exotéricas, o exotérico está escrito com X, é externo, né, não é esotérico com S, né, poderão, no máximo, dar traduções esotéricas com X, fragmentadas e disforme. A verdade, com letra maiúscula, está além de qualquer ideia que possamos formular ou expressar. A senhora Blavatsky não está dizendo que não se deve estudar doutrina secreta. Apenas ela não está concedendo ou observando que se deva dar autoridade a uma determinada pessoa que leu a doutrina secreta mais vezes do que eu mesmo ou qualquer um presente, e por isso a pessoa tem mais autoridade. Porque esse não é um livro para ser lido, não é um livro para ser decorado, é um livro para ser estudado, meditado, refletido. O comandante Robert Bowen, ele continua, né, nas suas notas, ele diz: as interpretações esotéricas, com X, externas, são todas muito boas, e ela, Helena Petrovna, não as condena desde que sejam tomadas como indicadores para principiantes e não sejam aceitas por eles como algo mais além. Muitas pessoas que estão ou que no futuro estarão na sociedade teosófica são desde o início potencialmente incapazes de qualquer avanço mais além dos limites de uma compreensão externa, comum. Mas há e haverá outros, e para eles se estabelece o seguinte e verdadeiro caminho de aproximação da doutrina secreta. Veja que é um presta atenção, né? É uma chamada de atenção que tem um certo peso, chega a ser até um pouco desconfortável. Nós falamos, o comandante Bowen fala, e nós falamos muito na Sociedade Teosófica, em esoterismo e exoterismo. Esoterismo com S e com X, né? Uma coisa é o conhecimento externo, a outra coisa é o conhecimento interno. Os rabinos falam que existem 4 níveis de interpretação. Algumas pessoas falam em 7 níveis de interpretação. Né? Nos contos de fadas se diz que este é um segredo, essa é uma porta trancada a 7 chaves, debaixo de 7 chaves, 7 níveis de compreensão.
E os rabinos, eles falam em 4 níveis de compreensão. Interessante porque esses 4 níveis de compreensão, eles começam com as palavras começam com letras que, juntas, formam a palavra pardes. Pardes quer dizer paraíso. Então, quais são os sentidos? Peshat, o sentido literal. Remes, o sentido alegórico. Darash, o sentido moral. E Sod, que é o sentido esotérico. A soma das primeiras letras de Peshat, literal, Remes, alegórico, Darash, moral, Sod, sentido esotérico, forma a palavra Pardes. Pardes quer dizer paraíso. Então, talvez isso queira dizer que para entrar no paraíso, realmente entrar no paraíso, nós tenhamos que ter compreensão de todos os níveis. De todos os níveis. E não apenas do nível literal, não apenas do nível alegórico, não apenas do sentido moral. Mateus 13, 34 e 35 diz: tudo isso Jesus, por parábolas, nós grifamos a palavra parábola, tudo isso disse Jesus por parábolas à multidão, e nada lhes falava sem parábolas, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, que disse: abrirei em parábolas a boca e publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Jesus, portanto, falava cotidianamente, quando pregava, né, ele só falava através de parábolas. Né? Os discípulos perguntaram a Jesus: mestre, por que só fala através de parábolas? Ele disse: a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Vós quem? Discípulos, seguidores, fiéis. Ao povo só falo através de parábola. Então ele atestou aí 2 níveis de conhecimento, né? Um nível, vamos dizer assim, alegórico, moral, e um sentido esotérico, um sentido interior. A Blavatsky continua, né, nas notas do Bowen, né? Venho a doutrina secreta sem nenhuma esperança de obter dela a verdade final da existência, ou com qualquer outra ideia que a de ver quão tão longe possa conduzir à verdade. Vê nesse estudo Aí ela dá a razão pelo qual a doutrina secreta deve ser estudada. Vê neste estudo um meio para exercitar e desenvolver a mente que outro tipo de estudo jamais havia tocado. O estudo da doutrina secreta exercita e desenvolve a mente de uma forma que nenhum outro estudo poderia fazê-lo. E que talvez seja um método de aproximação do sagrado mais, sob certos aspectos, talvez mais adequado aos ocidentais, tão mentais, vamos dizer assim, né? Tão ligados a aspectos da mente. Mas como deve ser estudada a doutrina secreta? Que pressupostos básicos se deve ter para abordar a doutrina secreta? Aí o comandante Bowen, consultando a Blavatsky chegou a 4 ideias, básicas que devem ficar de pano de fundo na mente quando você for ler a doutrina secreta, quando você for estudar a doutrina secreta. A primeira ideia básica é a unidade fundamental de toda a existência. A existência, e quando a gente fala existência, nós estamos falando de todos os reinos. O reino mineral, o reino vegetal, o reino animal, o reino humano. E até aquilo que poderá um dia chegar a ser o reino super-humano, vamos dizer assim. Então, todos esses reinos, por detrás deles tem uma unidade fundamental. E por isso nós colocamos aí em tela, né, o reino vegetal, o reino animal e o reino humano. Nas Cartas dos Mahatmas, que é um texto clássico da Sociedade Teosófica, né, produzido pelos mestres de sabedoria, nós temos algumas observações com relação a essa unidade fundamental da existência, quando fala o seguinte: a natureza interligou todas as partes do seu império através de sutis fios de simpatia magnética, e existe uma correlação mútua entre uma estrela e um homem. O famoso adágio, né, de Hermes, né, o que está em cima é igual ao que está embaixo. Está tudo interligado. Os índios americanos falam sobre isso, né, quando eles dizem:
Tudo que o homem fizer a trama da teia da vida, a si próprio fará, dentro daquilo que nós estamos abordando. Já que nós vamos falar da unidade fundamental da existência em todos os reinos, no reino vegetal, animal e humano, eu saltei o mineral, né? Mas que também faz parte dessa unidade, mas eu vou falar um pouco mais sobre o reino vegetal, né? O animal e o humano. Recentemente foi lançado no Brasil um livro chamado A Vida Secreta das Árvores. Existe um livro antigo chamado A Vida Secreta das Plantas. Esse é um outro livro, A Vida Secreta das Árvores. Nesse livro, o autor, né, Peter Wohlleben, ele, um alemão, ele faz todo um trabalho de comparação com o reino vegetal com o reino humano. Um belo dia, ele observou que tinha uma forma diferente na floresta. Ele é guarda-parque, né? Trabalha numa floresta na Alemanha, e ele observou que tinha uma forma diferente na floresta. E ele foi observar, achando que era uma pedra que estava coberta com musgo, e quando ele chegou perto, ele tirou o musgo, ele viu que era um tronco de árvore cortado bem baixo, na parte bem inferior do tronco, uns 30 centímetros de altura, mais ou menos. Quando ele pegou um canivete e rapou o musgo, o limo, ele percebeu que embaixo tinha um tronco. Ele tentou tirar o tronco e não conseguiu. Aí ele foi examinar melhor e percebeu que o tronco estava vivo. Mas pela dimensão do tronco e pela situação que estava, ele percebeu que aquele tronco tinha sido cortado há dezenas e dezenas de anos. Mas como ele poderia estar vivo se ele não tinha folhas? A árvore, para se manter viva, ela precisa fazer fotossíntese, produzir os açúcares, tirar a energia, né? Produzir a energia. Sem folha, ela não produz energia. Como ela estava viva? Depois de uma longa pesquisa, se descobriu que aquela árvore estava sendo mantida viva pelas raízes por conexão com as outras árvores à sua volta. Ou seja, ele compara com a situação da pessoa que está doente e vai para o hospital receber soro. A árvore estava recebendo energia, alimentação, através da raiz de outras árvores. E aí ele faz uma série de descobertas que coloca no livro. E aí um pequeno trecho do livro onde ele fala: acontecem coisas espantosas na floresta, árvores que comunicam entre si, enviando sinais elétricos através de uma rede subterrânea de fungos. Os fungos é que fazem a interligação. Árvores que cuidam não só dos seus rebentos, das árvorezinhas pequenas, como também dos seus vizinhos doentes, velhos ou órfãos. Árvores que têm sensibilidade, sentimento e memórias. Incrível, mas é verdade. O civicultor Peter Wohlleben conta histórias fascinantes sobre espantosas e pouco conhecidas características das árvores, com base não só nas descobertas científicas mais recentes, como também na sua própria experiência de vida na floresta, e partilha com o leitor todo o mundo até agora desconhecido. Cientistas do Instituto de Botânica Celular e Molecular da Universidade de Bonn acreditam que as pontas das raízes das plantas têm estruturas semelhantes ao cérebro, além de conduzir impulsos elétricos, contém sistemas e moléculas muito parecidos com os encontrados em animais. Então, quem está dizendo que as florestas como um todo, a floresta como um todo é um organismo vivo, que as árvores estão interligadas, como é mostrado, por exemplo, no filme Avatar, né, que provavelmente se inspirou, bem possivelmente, nesse livro, é um cientista. Não é Blavatsky que está dizendo que as árvores têm algum tipo de inteligência, que elas se comunicam, que elas se ajudam, que elas trocam informação. É um cientista que está dizendo isso. Que o reino vegetal, ele é absolutamente similar ao reino animal, que é similar ao reino humano. E esses reinos, tudo isso faz parte de uma unidade, de um ecossistema, do habitat, daquilo que a gente chama de Gaia. Né? Aí nós temos a teoria de Gaia, né? A Terra como organismo vivo. Aqui nós temos algumas imagens que mostram a similitude do reino vegetal com o reino animal. Né? Nós temos aí um pólen, um grão de pólen e um óvulo humano. Né? Se não fosse essas duas pequenas marcas avermelhadas, né, numa das imagens, ficaria, o que mostra que tem alguma coisa a ver com carne, vamos dizer assim, né? Ficaria mais difícil ainda detectar qual que é o óvulo e qual que é o pólen.
né? Mas veja que a similitude, né, do design, do desenho, né? Por que existe essa similitude de desenho? Porque provavelmente o desenhista, o construtor, é o mesmo. É uma inteligência só. Nesse livro, né, A Vida Secreta das Árvores, tem uma série de informações interessantes. O autor ele faz a seguinte observação, que um punhado de terra de floresta, tem naquele punhado de terra mais formas de vida que toda a população humana. Imagine que um baldezinho de terra tenha mais vida, formas de vida ali, que os 7 bilhões e tal de humanos, né? Então ele diz o seguinte, que uma colher de terra pode ter até 1 quilômetro de filamentos de fungos. Se você colocasse aqueles filamentos de fungo enfileirados, daria mais de 1 quilômetro. O maior ser vivo que existe é um fungo, né? Tem uns 4 quilômetros de comprimento. Né? Isso fica nos Estados Unidos. E aí nós temos algumas formas microscópicas de vida, né? Ácaros, né? Esses um pouco desagradáveis que comem o nosso arroz, né? O gorgulho. Esses bichinhos, colêmbolos, eles são microscópicos. E nós colocamos essas imagens desses animais porque uma das observações, a segunda e próxima observação, né, é que não existe matéria morta. São 4 ideias básicas que o comandante Robert Bowen coloca. Primeiro, a unidade fundamental da existência. Segundo, não existe matéria morta. O homem é o microcosmo, né? E o último é o axioma hermético, né? E nós vamos abordar esses 4 aspectos que devem ser relevados no estudo da doutrina secreta. Por isso eu coloquei esses seres microscópicos à mostra, né? Mesmo no lugar onde você pensa que não tem absolutamente nenhum tipo de vida, existe vida, né? Existe vida. E é lógico, eu não estou abordando o reino mineral aqui, né? Que do ponto de vista da senhora Blavatsky, do conhecimento oculto, também possui uma forma de vida. A diferença que ficou claro no livro sobre a vida secreta das árvores para o reino animal, é que a velocidade, a movimentação dos dois é diferente. A velocidade, a movimentação, a manifestação de um é muito mais rápida do que o outro, claro. Um é visível e a outra é mais lenta. Mas as duas coisas se movem na direção do aperfeiçoamento. E como nós falamos há pouco, existe aí um padrão que se repete na manifestação da vida. Aí nós temos as espirais, né, que se manifestam desde galáxias até conchas, pinhas, né, brotos de samambaia, flores, etc. Com relação ao reino animal, fica claro que também existe uma inteligência por detrás do reino animal, né? Alguns animais mais avançados, né, mais desenvolvidos, como os primatas, os golfinhos, os elefantes, eles têm aquilo que é chamado metacognição. Eles sabem o que eles sabem. Tanto eles sabem o que sabem, que eles transmitem esse conhecimento aos outros animais. Os orangotangos, quando vão se deslocar na floresta, eles traçam um caminho e eles comunicam através de assobios, de gritos, para os outros que vêm atrás, qual é o caminho que eles estão tomando. E quando você coloca um golfinho na frente de um espelho, ele percebe que aquele animal é ele. Ele não ataca aquela imagem, diferentemente de alguns pássaros que ficam bicando o retrovisor de carros, né? Como acontecia, por exemplo, lá no Paraíso na Terra, né? Você coloca um espelho, o pássaro olha e pensa que é um pássaro que está competindo com ele e vai bicar o espelho, né? Não é por aí. Também houve uma declaração da consciência em Cambridge, né? A declaração da consciência de Cambridge, que vários cientistas, neurologistas, etc., estudando, chegaram à conclusão de que
A ausência de um neocórtex não parece impossibilitar um organismo de experimentar estados emocionais. Ou seja, os animais têm estados emocionais, têm um grau de consciência, têm inteligência e têm estados emocionais. Bom, agora nós chegamos talvez no reino mais complexo, porque é o reino humano, né? A gente fala muito, a humanidade. Deveria ser o reino mais inteligente, mais perspicaz, mais sábio, que deveria ter mais cuidado com a natureza, com o habitat. Normalmente, os animais, por uma série de questões instintivas e de inteligência própria, eles tratam o habitat de uma forma talvez mais equilibrada que o homem, né? E nós não estamos cumprindo exatamente o papel de humano. E é interessante porque a palavra humano é um termo derivado do latim que significa homem sábio. Humano é o homem sábio, né? E aí tem uma classificação, né, científica, Homo sapiens, expectativa de vida 79 anos, e está aumentando, velocidade máxima que consegue correr, classificação superior, classificação, altura do macho da espécie, né, da fêmea da espécie, etc. Entretanto, nós estamos fazendo todo um trabalho que ignora o primeiro princípio básico para o estudo da doutrina secreta, que é a unidade fundamental de toda a existência. Se nós tivéssemos como pano de fundo na nossa vida pessoal, a humanidade tivesse como pano de fundo, não só para estudar a doutrina secreta, mas como na aplicação diária, a unidade fundamental da existência, nós não trataríamos o meio ambiente como tratamos. Aí nós temos, né, uma expressão do Sócrates, né, que diz, né, sábio é aquele que conhece os limites da própria ignorância. Se nós conhecêssemos o limite da nossa própria ignorância, talvez a gente não fizesse coisas como aparecem em tela. Evidentemente, as pessoas têm o direito sobre o seu próprio organismo, sobre o seu próprio corpo, né, de como se conduzir. Entretanto, eu chamo esse tipo de manifestação de arte da Kali Yuga, da Idade das Trevas, não é? Porque me parece que o único animal que se mutila por motivo estético, aonde os objetivos finais deixam, na minha visão, a desejar é o homem, né? Chegar nesse ponto é o homem. Isso é meio complexo, realmente, né? Os seres humanos às vezes tomam decisões muito desastradas. Mas se o ser humano fosse tão humano assim, de 1905 até 1999, ele não teria produzido 35 guerras. 35 guerras. De 1905 até 1999. De lá para cá nós tivemos outras guerras. Mas, apesar dos desacertos humanos recentes, nós temos também tentativas desses cuidadores da humanidade que mencionamos no início, que se manifestaram em diferentes épocas, como os Irmãos da Pureza, que é uma sociedade que apareceu em Basra, no Iraque, por volta do ano 1000, que era um grupo de estudiosos sufis. O que eles diziam que era como deveria ser o homem ideal? O homem ideal e moralmente perfeito deve proceder como persa oriental, ser árabe na fé, de educação iraquiana, judeu em astúcia, discípulo de Cristo em conduta, tão religioso como um monge sírio, grego nas ciências particulares, hindu na interpretação de todos os mistérios, mas por último, especialmente, um sufi em toda a sua vida espiritual. O segundo pressuposto, né, básico para o estudo da doutrina secreta é que não há matéria morta. Nós comentamos de alguma forma quando falamos daquele punhado de terra, de floresta que tem mais vida contida do que 7 bilhões de seres humanos. Claro, em termos de organismos microscópicos. Algumas pessoas sabem que eu tenho uma certa inclinação para estudos daquilo que é chamado de esoterismo islâmico, né? Ou seja, tasawuf ou sufismo. E um dos grandes mestres dessa tradição é Jalaluddin Rumi. E eu aproveito para convidar todos para o filme, né, que nós vamos exibir, desenho animado sobre a vida do Rumi, que vamos exibir dia 25, aqui nesse mesmo espaço, tem um cartaz aqui fora, dia 25 às 19h15, nós vamos exibir um filme sobre
A Vida do Rumi, que na verdade é um desenho animado turco com legenda em português. Mas o Rumi, que é um grande mestre espiritual sufi, ele diz o seguinte: a evolução da forma. Desde que chegaste ao mundo do ser, uma escada foi posta diante de ti para que escapasses. Primeiro foste mineral, depois te tornaste planta, mais tarde animal. Como pode ser isto segredo para ti? Finalmente foste feito homem, com razão, com conhecimento, razão e fé. Então, não é somente a senhora Blavatsky que defende, né, que a vida passa por vários estágios de evolução, até chegar ao estágio humano. Eu não vou me deter muito, né, o nosso tempo já está se encurtando, sobre as imagens em tela, mas depois aquelas pessoas que quiserem ter mais informações, que vão assistir o filme no YouTube, poderão parar as imagens e ter essas informações, que os 19 subsistemas cruciais descobertos e trabalhados por James Grier Miller, que é um biólogo americano. E ele fez uma interessantíssima comparação da biosfera da Terra, do planeta Terra, com um ser vivo, né? Então ele faz uma comparação. Uma coisa, para ser considerada um ser vivo, ela tem que ter uma série de características, né? Tem que ter uma série de características. E a Terra tem todas essas características, tal qual tem, por exemplo, um animal. Então, eu vou ler só esse primeiro slide, onde ele diz o seguinte: subsistema humano e biosfera Gaia. Ingestão, no sistema humano. Ingestão, boca, nariz, pulmão. Biosfera, atmosfera transparente, a luz visível e infravermelha, permitindo a penetração de poeira cósmica e vulcões. Distribuição no sistema humano, distribuição de sangue. Biosfera, gradiente de temperatura e pressão na atmosfera e nos oceanos, migração animal. Conversão, dentes, fígado, pâncreas. Na biosfera, musgo, líquens, convertendo minerais em humo, fotossíntese, luz, aglutinados químicos. Produção, sintetização de proteína, RNA, produção, pele. Na Terra, produção de gases nobres em nível celular, cloroplastos, mitocôndrios e RNA. Sistema humano, armazenagem de tecidos gordurosos, cálcio. Biosfera, matéria morta animal e vegetal no solo, água nos oceanos e na atmosfera. Subsistema humano, extrusão, uretra, excreção. Biosfera, sedimentação nos oceanos, escape de gás pela atmosfera superior. Ou seja, eu li alguns desses dois sistemas comparados, mostrando que a Terra é um sistema vivo, mas ele mostra pelo menos 19 desses subsistemas. Aí tem a capa do livro, né? Living Systems, né? Do James Grier Miller, e A Vingança de Gaia, do James Lovelock, que fala da teoria da Terra como organismo vivo. Em outras palavras, o planeta comporta-se como um sistema único e autorregulador, composto de componentes físicos, químicos, biológicos e humanos. Também as palavras do célebre Buckminster Fuller, né? Nós não vamos ser capazes de operar com sucesso nossa nave espacial Terra por muito tempo, a menos que a vejamos como uma nave inteira e nosso destino como comum. Tem que ser todos ou ninguém. Esse é um famoso cientista americano que já trabalhava com ecologia nos anos 40, talvez um dos primeiros ecologistas dos tempos modernos, né? O Buckminster Fuller. Bom, mas nós estamos, tudo isso, fazendo observações que têm a ver com não existe matéria morta. Num dos livros de um grande mestre sufi chamado Ibn Arabi, considerado um dos maiores mestres espirituais de todos os tempos, né, na tradição sufi, ele diz o seguinte: o sopro expirado pelo compadecido equivale à concessão da existência. É por isto que os sufis dizem que cada átomo do universo é uma teofania do ser divino, é uma manifestação do ser divino. E cada ser, cada átomo, cada espécie, tudo que está no mundo criado caminha para o seu próprio fim, pois o objetivo de todas as coisas é a perfeição. A terceira observação das notas de Bowen com relação ao pano de fundo mental para estudo da doutrina secreta é que o homem é um microcosmo. Esse mesmo grupo que nós mencionamos anteriormente,
que são os Irmãos da Pureza, um grupo sufi misterioso que existia em Basra, no Iraque. Ele dizia o seguinte: para o grupo de eruditos de Basra, Iraque, do século X, de quem Ibn Arabi tomou muitas noções e formulações cosmogônicas, o universo inclui todos os seres espirituais e materiais que povoam a imensidade dos céus, constituindo o reino da multiplicidade, abrangendo as esferas, as estrelas, os elementos e seus produtos, e, finalmente, o homem. Nas notas de Bowen, a Blavatsky diz: toda forma, sem importar o mais crua que seja, contém a imagem do seu Criador escondida dentro dela. E, de igual maneira, a obra de um autor, não importa o obscuro que seja, contém a imagem escondida do conhecimento do autor. Ou seja, não é possível que o Criador de determinada coisa não consiga fugir da possibilidade de colocar naquilo que ele está criando características óbvias de sua inteligência, de sua forma de se manifestar. A sua marca, a sua identidade está colocada naquilo que ele faz, naquilo que ele produz. Então, quando você observa os reinos, mineral, vegetal, animal, humano, você percebe que existe aí uma marca, uma identidade, né, que tem a ver com padrões cósmicos de manifestação. Né? E uma dessas manifestações, uma dessas formas de manifestação é a espiral, né, que aparece aí nessa imagem menor no centro da tela, em azul, é um grão de areia com desenho de espiral, que é o mesmo desenho matemático que aparece numa constelação ao lado. Por que esse padrão se repete? Porque ele é universal, porque ele vem de uma fonte única. Fonte essa que embebe toda a natureza e faz com que não exista matéria morta. Nós pensamos uma frase de Protágoras, né, que diz o seguinte: o homem é a medida de todas as coisas, das coisas que são enquanto são, das coisas que não são enquanto não são. E é interessante observar como a beleza se manifesta, né? A beleza é uma das chaves da natureza. A beleza não está na simetria dos elementos, mas na adequada proporção entre as partes, como, por exemplo, dos dedos uns para os outros. Estes para com a mão, esta para com o punho, e este para com o antebraço, este para com o braço, e de tudo para com tudo, como está escrito no Cânone de Policleto. O Cânone de Policleto é uma forma como ele expressou essa questão das proporções, né? do proporcional na natureza, que faz com que a beleza se manifeste. A beleza se manifesta através das proporções. E aí temos duas referências à beleza, uma de Goethe e outra do Buckminster Fuller. Quando estou trabalhando em um problema, nunca penso na beleza, só em como solucionar esse problema. Mas, quando termino de resolver o problema, se a solução não é bela, não é bonita, sei que está incorreta. E o Goethe diz: a beleza é uma manifestação das leis secretas da natureza que de outra forma estariam ocultas de nós para sempre. E nós estamos tratando, então, de que o homem é o microcosmo. E Shams de Tabriz, que foi mestre de Rumi, dizia o seguinte: todo o universo está resumido no ser humano. O diabo não é um monstro esperando para nos aprisionar, ele é uma voz interior. Procure seu diabo em você mesmo, não nos outros. Não se esqueça que aquele que conhece seu diabo, conhece seu Deus. E a última lei e o último pressuposto para o estudo da doutrina secreta é o axioma hermético. Então, este último pressuposto para o estudo da doutrina secreta, axioma hermético que diz: como o interno é o externo, como o grande, assim é o pequeno, como acima, assim é embaixo. Só existe uma vida e uma lei, e o que atua é o único. Nada é interno, nada é externo, nada é grande, nada é pequeno. Nada é alto, nada é baixo na economia divina. Então, isso é o que tínhamos para apresentar por hoje. Eu agradeço a presença de todos. Obrigado.